esporte, estamos de volta aqui no Momento do Esporte agora para falar de Botafogo e Baixão da Gama. Nós já falamos de Flamengo, de Fluminense, deixamos todas as dicas aí para os nossos telespectadores. Agora vamos falar do Botafogo e também do Baixão da Gama. O Botafogo que foi eliminado da Libertadores para o LDU, 2-0, perdeu lá em Quito. Eu falei para vocês que seria um jogo muito difícil. Agora vai voltar ao Campeonato Brasileiro para enfrentar uma pedreira que é o Juventude lá na Serra Gaúcha no domingo, e o Vasco que perdeu lá para o Juventude por 2-0, né? O Vasco que vinha de uma goleada maravilhosa em cima do Santos, meteu 6-0 no Santos, perdeu para o Juventude por 2-0, volta a jogar em São Januário contra o Corinthians neste domingo, em seu estádio em São Januário. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, tudo aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é muito importante, mas muito importante mesmo. Um abraço para Renata lá da incubadora, para o Chicão, rapaziada boa lá da incubadora, lá em Itaipuaçu. Rapaz, o meu amigo, meu irmão, o Maurício Chaves, lá no centro, na USB, rapaziada maravilhosa, né? Os flamenguistas, meu grande amigo Guilherme, meu amigo Márcio, alô Márcio, aquele abraço lá do centro de Maricá, também o nosso Alexandre, o rei da informática, um abraço para a rapaziada boa. Vamos falar agora, claro, do Campeonato Brasileiro, vamos falar da Libertadores. Eu começo falando da Libertadores, já vou pedir para colocar na telinha ali os classificados da Libertadores para as quartas de final. Joga na telinha aí da Napa TV, tá ali, olha, os resultados foram o Vélez que venceu o Fortaleza por 2-0, São Paulo empatou com o Atlético Nacional em 1-1, ganhou nos pênaltis, o Racing meteu 3-1 do Penharol, o Cerro Porteño empatou com o Estudiantes, mas o Estudiantes levou a vaga, vai enfrentar o Flamengo. O Internacional perdeu para o Flamengo em casa 2-0, aliás, 3 vitórias do Flamengo direto em cima do Inter, virou freguês. A LDU venceu o Botafogo, eliminou o Botafogo 2-0. O River Plate empatou com o Libertad, mas venceu nos tiros livres na marca do pênalti. E o Palmeiras, surpreendentemente, tinha metido 4-0 fora, na casa do adversário, e empatou em casa 0-0. Olha, com o time titular, com o time principal, né? Dito isto, vamos então agora aos classificados, meus irmãos. Olha só, foram 3 brasileiros, 4 argentinos e 1 clube do Equador, um equatoriano. Palmeiras, Flamengo e São Paulo do Brasil, River Plate, Racing, Estudiantes e Vélez da Argentina e a LDU do Equador, né? Então ficou assim os confrontos: Palmeiras e River, São Paulo e LDU, Racing e Vélez, Estudiantes e Flamengo, né? Os jogos pelas quartas de final serão de 17 a 24 de setembro. Na semifinal, as 4 equipes jogarão de 22 a 29 de outubro. E a finalíssima, se Deus quiser, com um brasileiro, no dia 29 de novembro, em Lima, né? Dito isto, vamos virar a chave agora e falar do Brasileirão. Brasileirão 2025. Ah, que saudade dos jogos do Campeonato Brasileiro. Olha, teremos uma rodada maravilhosa começando amanhã, sábado, com os seguintes jogos. Já pode botar na telinha aí. Bragantino e Fluminense, no Cícero de Souza Marques, às 16 horas, Cruzeiro e Internacional do Mineirão, às 18h30, Grêmio e Ceará na Arena do Grêmio, às 21 horas. Domingo, Vasco e Corinthians em São Januário, às 16 horas, Bahia e Santos na Fonte Nova, às 16 horas, Fortaleza e Mirassol no Castelão, às 18h30, Juventude e Botafogo no Alfredo Jaconi, às 18h30, São Paulo e Atlético Mineiro no Murumbis, às 20h30. Na segunda, fechando a rodada, é a 21ª rodada, Palmeiras e Sport lá no Allianz Parque, às 19 horas, e Flamengo e Vitória no Maracanã, esse jogo programado para as 21 horas. Só pedreira, meu irmão. Que rodada, é a 21ª, a segunda rodada do retorno. Vamos agora, após o resultado da Libertadores, após os jogos pelo Brasileirão, vamos atualizar o telespectador com a classificação do Campeonato Brasileiro. Joga na telinha aí. Primeiro, Flamengo 43, segundo Palmeiras 39, terceiro Cruzeiro 38, quarto Bahia 33, quinto Botafogo 29, sexto Mirassol 29, sétimo São Paulo 29, oitavo Fluminense 27, Bragantino é o nono também com 27, Ceará é o 10º com 25, o Atlético Mineiro é o 11º com 24, o Internacional o 12º com 24, Grêmio o 13º com 23, Corinthians é o 14º com 22, Santos é o 15º com 21, o Vasco é o 16º com 19, o Vitória é o 17º com 19, o Juventude
é o 18º com 18, o Fortaleza 19º com 15 e o Sport, o 20º com apenas 10 pontos. Ora, em vez de falarmos do clube do seu coração, e eu de imediato já vou começando falando sobre o Botafogo, a eliminação do Botafogo lá em Quito. Eu falava para vocês aqui, fiquei 4 anos lá na TV Caracol, eu sei como é que é a altitude lá, mas isso não é desculpa, porque no segundo tempo o Botafogo jogou bem, mas não vou me alongar muito não, quem vai falar tudo de Botafogo, da derrota do Botafogo é ele. Vinha de lá, Marcos Salles! Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. Olha, o Botafogo acabou sendo eliminado da Copa Libertadores após perder ontem à noite para a equipe da LDU em Quito por 2-0. No primeiro tempo, a equipe da LDU saiu na frente logo no início do jogo, com 7 minutos. A equipe de Quito acabou fazendo o seu gol depois de uma falha ali no setor defensivo pelo lado esquerdo de defesa da equipe do Botafogo. E o Botafogo ainda conseguiu até o primeiro tempo terminar com essa desvantagem de 1-0, mas no segundo tempo acabou sofrendo o segundo gol num pênalti que aconteceu depois de um lance em que o árbitro deu escanteio a favor da equipe da LDU, mas na verdade era tiro de meta para o Botafogo, ou seja, a arbitragem acabou prejudicando a equipe do Botafogo, que acabou sendo derrotada por 2 gols de diferença, o que causou a sua eliminação na Taça Libertadores. O Botafogo agora tem Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil pela frente. No Campeonato Brasileiro enfrenta a equipe do Juventude no final de semana e pela Copa do Brasil na próxima semana o clássico diante da equipe do Vasco. O técnico, o David Ancelotti, fez algumas mexidas e demorou, para tentar reverter a situação no jogo de ontem. Com isso o Botafogo foi eliminado, Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. O Marcos Salles já chegou, já tinha, falou tudo sobre o Botafogo, a derrota, a eliminação, mas eu tenho que dar um pitacozinho aqui sobre essa eliminação. Na minha opinião, o principal culpado, meus irmãos, foi, sem dúvida, o técnico David Ancelotti. Ele é novo no cargo, a gente tem que levar em consideração, você já está vendo aí, vai ver o gol, o primeiro gol da LDU, saiu muito cedo, de certa forma desmontou um pouquinho o time do Botafogo, mas ele entrou com medo, cara, entrou com medo da LDU, encheu o meio de campo do Botafogo de jogadores, entrou com 3 cabeças de área, entrou com o Arthur, com o Davi, com o Marlon Freitas, com o Alan ali no meio, e coitado do pobre do Arthur, ia e voltava, não tem pulmão, cara, para jogar com uma altitude de 2.850 metros, não é brincadeira não, eu sei o que é isso, porque tive lá, aí teve esse pênalti aí, pênalti claro, mas um pênalti aconteceu numa jogada errada, um escanteio que era a favor era tiro de meta, o juiz deu escanteio e na origem da jogada aí saiu o pênalti, mas aconteceu, isso aí não vai justificar a derrota do Botafogo. O Botafogo perdeu porque o David Ancelotti escalou o time errado, ficou sem criatividade no meio, todo recuado, dando campo para a LDU, que mandou no jogo o tempo todo. No segundo tempo, quando ele saiu para jogar, aí o Botafogo mostrou qualidade, aí mostrou, quando botou o Arthur Cabral, quando botou o Montoro, quando botou o Nilton, aí melhorou o time começou a sair, principalmente o Jefinho, que para mim foi o melhor jogador, o Jefinho que inclusive ocasionou a expulsão de um jogador da LDU. Então, resultado justíssimo, o Botafogo agora tem que pensar no Campeonato Brasileiro, Libertadores já era, o sonho da Libertadores foi embora, agora volta para o Brasileirão, onde vai enfrentar o time que é uma pedreira, aí você está vendo aí a chegada do Botafogo lá em Quito, a alegria total, os jogadores chegaram, foi eufóricos, olha o João, achando que realmente ia conseguir o resultado. O Botafogo fez 1-0 aqui, Agora vamos virar a chave, esqueça aí, vamos pensar no Brasileirão. O Botafogo tem chance no Brasileirão. O Botafogo tem 2 competições, gente. Tem o Brasileirão e tem também a Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Vasco na Copa do Brasil. Mas neste final de semana, no domingo, o Botafogo, que é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro com 29 pontos, vai enfrentar um time que está na zona de rebaixamento, mas que em casa é encardido, é um pau-formiga,
Para ganhar lá é muito difícil. Vai enfrentar o Juventude lá da Serra Gaúcha, no Alfredo Jaconi, no domingo às 18h30. Então o Botafogo vai aí com muita fé, porque é importante. Esse jogo é importante, não pode perder pontos para o time que está lá embaixo, na zona de rebaixamento. Confira aí o time provável do Botafogo para esse jogo do domingo. É o John no gol, o Vitinho, o Marçal, que vem dando conta do recado, ou o Davi Ricardo, e o Davi Ricardo já está recuperado, né? O Alexander Barbosa, o Alex Telles, o Marlon Freitas, Danilo Savarino, Montoro, Arthur e Arthur Cabral. Deve colocar de segundo tempo o Joaquim Correia, o Nilton, jogadores aí que estão tendo oportunidades, que estão agarrando essa oportunidade. Convite feito, torcedor botafoguense, domingo, Botafogo e Juventude, lá na Serra Gaúcha, às 18h30. Saindo do Botafogo, vamos falar do Machão da Gama, o gigante da colina. E você que acompanha o Momento do Esporte, você sabe, eu falei aqui, o raio não cai duas vezes. Os jogadores do Vasco são até mal educados, dando entrevista. O Santos é coisa do passado. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu falei, o Santos entregou aquele jogo pro Vasco, né? O Vasco meteu 6-0, mas não era jogo pro Vasco meter 6-0. Chegou lá contra o Juventude e perdeu. Quem vai falar desse jogo e das novidades do Vasco é ele. Ele está de volta. E nem o sol cobre melhor o Vasco do que ele. Vem de lá, Marcos Salles. Agora, para poder falar do Vasco da Gama, que após a empolgação do final de semana pela vitória de 6-0 sobre a equipe do Santos, foi ao Alfredo Jaconi enfrentar a equipe do Juventude no Sul e acabou voltando à sua realidade. Perdeu por 2-0, com inclusive um gol de ex, né, um gol do Nenê de pênalti, e com isso perdeu a possibilidade de avançar na tabela de classificação, passando aí a equipe do Corinthians, que é o próximo adversário no final de semana, no domingo em São Januário. O time que completou 127 anos no dia de ontem está vivendo aí uma ebulição no mercado da bola, principalmente no seu setor, que é o pior setor que o Vasco tem hoje nas mãos do Fernando Diniz, que é o setor defensivo. O Vasco anunciou aí, né, a negociação e a contratação do jogador aí, o Robert Renan, né, e vendeu 2 jogadores, né, o João Vitor e também o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo para o Bahia e o João Vitor para o CSKA da Rússia. Sendo que ainda há a possibilidade da saída do Maurício Lemos e também do Lucas Oliveira. Ou seja, o setor defensivo do Vasco está todo indo embora e o Vasco, por enquanto, só trouxe um zagueiro para repor aí o seu setor defensivo. O Vasco está no mercado aí, mas está com muita dificuldade de repor jogadores. Vai ter que, de repente, completar o setor defensivo com os jogadores da base. Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Eu tinha certeza absoluta que na coletiva a pergunta principal ia ser essa: por que não manteve o David no ataque no lugar do Verratti? É sempre assim. O Verratti foi o salvador da pátria, né? O Verratti foi o salvador da pátria, sempre. É o artilheiro do Vasco. Mas, como o Vasco meteu 6 do Santos e o Verratti estava cumprindo o 3º cartão, ele voltou, agora já estão caindo para o torcedor, é brincadeira, e a imprensa nossa, com nossos colegas também, é brincadeira não. Aí o pênalti do Piton, o Piton que fez o primeiro gol do Vasco na vitória da goleada sobre o Santos por 6-0, né? E sabe como é que é? Nada melhor do que um dia após o outro. O Piton foi muito infeliz, levantou o braço, pênalti claro, o Nenê bateu, não comemorou, porque continua sendo o ídolo do Vasco. Esse sim, esse continua sendo o ídolo do Vasco. Ele não comemorou porque fez história do Vasco, né? Então tá aí, pênalti muito bem batido, 1-0, primeiro gol. Depois vai acontecer esse cara, esse jogador do Juventude, tem que ter cuidado. Atenção, Botafogo! Cuidado com esse jogador é matador, meu irmão, não é brincadeira não. Esse cara, ele tá fazendo um gol atrás do outro, né? O Juventude tem um bom time, né? O Batalha meteu a bola por ele, atrás da zaga, a zaga do Vasco jogando em linha, o cara chegou e fez o gol que originou aí, consolidou a vitória 2-0. O Vasco jogou muito mal, viu? Muito mal mesmo. O Vasco jogou muito mal. Então, eu falei aqui, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Vamos curtir então a coletiva do Fernando Diniz para ele tentar explicar essa derrota. Já sei qual vai ser a pergunta dos colegas, né? Essa aí. Por que colocou o David e não o Verratti? Fala, Fernando Diniz. Bem, quase que constantemente. Hoje a gente jogou mal.
A gente não jogou, a gente teve desempenho baixo e resultado de derrota merecida. Que não era o que estava acontecendo nem contra o Mirassol, nem contra o Grêmio, nem contra o Inter, nem contra o CSA lá. Então hoje a gente não teve produção como a gente vinha tendo. Obviamente, ganhar de 6-0, você tem que saber ganhar de 6-0, saber que o jogo 6-0 ficou no domingo, não é? Hoje não tem nada a ver com o jogo do Santos. Então a gente preparou, alertou, mas o time não correspondeu e a gente mereceu perder e o Juventude mereceu ganhar. Diniz, Pedro Machado aqui, canal São Vascaíno. Ficou claro que o Vasco joga melhor para a associação. Por que essa assistência com o Verratti? A questão de insistência, o Verratti ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti, o time esteve todo abaixo, como é o tempo. Tá aí a entrevista do técnico Fernando Diniz. O Vasco volta a jogar neste domingo contra o Corinthians em São Januário, certamente com casa cheia, porque a torcida do Vasco vai mesmo. Apenas para atualizar o torcedor vascaíno, o Vasco está aqui, é o 16º colocado no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. O Corinthians é o 14º com 22, portanto, é um jogo de 6 pontos, minha gente. O Vasco tem que vencer o Corinthians para sair dali cheirando o cangote do Z4, né, da zona de rebaixamento. Então, tem que ganhar, o empate não é bom, tem que ganhar em São Januário para poder sair do tubo. Ele tá no tubo, tem que sair do tubo. Olha, estamos colocando um ponto final aliás, antes, para premiar a torcida do Vasco, vamos colocar aqui na telinha o time provável. Vamos ver aí o time provável do Vasco. Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Maurício Lemos, o Hugo Moura e o Lucas Piton, o Thiago Mendes ou o Jair deve voltar, né? Ele não jogou, estava cumprindo ali o terceiro cartão, o Tietchan e o Felipe Coutinho, Ryan, Verratti, que vai ser titular, e o Nuno Moura. Agora sim, estamos colocando aí o ponto final do Momento do Esporte. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, muito importante para o crescimento do nosso trabalho, tá? Segunda-feira estaremos de volta aqui, falando tudo sobre o Clube do Seu Coração e a rodada do Brasileirão, a 21ª rodada do Brasileirão 2025. Você sabe que aqui no Momento do Esporte você não perde o lance, né? Até segunda, se Deus quiser. Tchau!